Bom dia a todos no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe ricamente. Mandamos o nosso abraço a todos que ouvem a nossa programação em todas as partes. Bem, queremos falar um pouquinho sobre o assunto mudando de vida. Hábitos, costumes, para que mude a história final da vida. Então, para tal, nós vamos tomar a vida de um personagem muito conhecido na Bíblia, cujo nome é Jacó. Então, Jacó, na sua própria casa, ele não era bem amado pelo seu pai. E ele estaiu em desvantagem com Esaú, Porque Esaú, como primogênito, tinha o direito à bênção. Mas ele teve que usar de sabedoria juntamente com a sua mãe, Rebeca, para então conquistar a bênção. A primogenitura ele já tinha conquistado por um preço bem barato, por alguém que não valorizou, mas tinha que ser abençoado pelo pai como primogênito. Esaú era peludo, Jacó liso. Mas com a bênção da mamãe, ele conseguiu enganar a Jacó, ou melhor, a Isaac, e conseguir a bênção. E depois daquela bênção, ele foi odiado por Esaú. Mas, aconselhado por sua mãe, com a permissão de seu pai, ele partiu de casa. Saiu, portanto, de casa. E nós vimos esta história a partir do capítulo 28 de Gênesis. E ele teve aquele sonho de uma escada. Eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ali começava a mudança, mudando de vida, mudando de costumes. E quando ele levantou pela manhã, depois de ter dormido, e teve esse sonho da escada, agora o verso 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou o azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar, pulei uma página, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então nós conhecemos a história. Jacó então seguiu viagem até chegar ao poço de Harã, onde encontrou-se com Raquel e por ela trabalhou por 14 anos, depois de ter sido enganado por Labão. Mas nós encontramos no capítulo 32 do mesmo livro,
o que Jacó disse. 32, os versos 9 e 10. Jacó, ao estar retornando da casa de Labão para a casa de onde ele tinha saído: assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Verso capítulo 32. Eu estou lendo o capítulo 31. Vamos ao capítulo 32, verso 9 e 10. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna a tua terra, é a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo. Porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Então vejam bem que Jacó agora tinha ovelhas, tinha esposas, tinha filhos e tinha seus mensageiros. Ele partiu apenas com seu cajado, mas retornou em 2 bandos. Então ele disse: livra-me, peço-te da mão de meu irmão e da mão de Esaú. De meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo. Porventura não venha e me fira a mãe e a mãe com os filhos. Bem, então Jacó estava agora numa encruzilhada. Ele sentia falta de alguma coisa. Ele tinha temor ainda. Ele estava com medo ainda. Mas logo então, a partir do verso 32, nós encontramos esta passagem maravilhosa. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não a abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Trapaceiro, enganador. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ó, meus amados e preciosos irmãos, nós devemos ter essa ousadia de Jacó, para que nós então mudemos o destino da nossa vida, sair de uma vida mesquinha, sair de uma vida de fuxicos, de uma vida de mexericos, de uma vida contrária à palavra de Deus, para nos colocarmos na presença gloriosa do Senhor e termos a nossa vida mudada e termos os nossos costumes mudados. Então vejam só, ele saiu manquejando, ele manquejava quando ele saiu, quando o sol lhe saiu, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Mas não importava. Mas agora ele estava abençoado. Mas agora ele não tinha mais o temor de seu irmão. Mas agora ele não tinha o medo de ser
morto, estava mancando, tinha perdido um pouco da sua força de caminhar, mas estava em paz, mas estava em segurança. Às vezes a gente tem que perder alguma coisa para alcançar outra. Às vezes a gente tem que deixar alguma coisa, um lugar, para chegar em outro. Jacó teve que mudar. O anjo mudou-lhe o nome de Jacó para Israel. Olha que coisa maravilhosa! Pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Lutemos como príncipes, como corajosos, como valentes, destemidos, confiantes. Nós precisamos disto. Deixar velhos costumes, velhas crenças. Essa questão de costumes impostos por homens massacra a fé, rouba a liberdade de estar gloriosamente na presença de Deus. Então, quando Jacó estava retornando, ele já não tinha mais aqueles velhos costumes de trapacear, de enganar, mas agora ele era um príncipe, agora ele era Israel, já não era mais Jacó. Então ele pôde se encontrar agora com Esaú. Então agora ele não tinha mais medo, ele marchou destemido. De que você tem medo? Entra nesse val. Busque, lute com confiança. De que você está temeroso? Deus te dá a força, Deus te dá o ânimo, Deus te dá o vigor, pois Ele quer que você viva uma vida nova, uma vida de alegria, de paz, uma vida de amor, uma vida de humildade, de singeleza, uma vida plena, cheia da graça de Deus, sem nenhuma maldade no coração, sem nenhum vício de linguagem, ou seja, o que for. Você pode atingir isso, você pode chegar nesse ponto. Então agora nós vamos orar, entregar nossas vidas nas mãos de Deus e pedir que Ele nos ajude a deixar para trás tudo aquilo que são preceitos de homens, para abraçarmos por completo, sem medo, sem nenhum temor, a palavra, a vida cristã. Querido e eterno Deus, oramos neste momento para que o Senhor nos dê essa graça. Ó Pai, se tivermos que perder, como Jacó teve que perder o seu caminhar perfeito, talvez ele foi chamado de manqueba, talvez ele foi chamado de meio coxo, não sei. Mas ele não se importava com isso. O que ele queria era o Senhor dentro dele, era a bênção, era o complemento da bênção. O que nós queremos é a bênção do Senhor. Se nós tivermos que perder, mas contanto que nós sejamos, ganhemos a bênção, ganhemos, ó Pai, mais de Ti, mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Também oramos nesta hora pelos enfermos, pelos aflitos, necessitados, Senhor. Pelo diácono, irmão Elias, pureza. Que o Senhor o abençoe. Pelas pessoas que enviam-nos os seus nomes pedindo oração. A irmã Damares, Senhor, com suas filhas, numa situação muito difícil. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dela. Ó Deus, visite os hospitais, os acamados, mesmo também em casa. Traz a cura, Senhor. Traz a libertação.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor nos dê força para renunciar, mudar de rumo, mudar de vida, e assim estaremos mudando a nossa história. De pessoas criadeiras de caso, nervosas, para pessoas calmas, educadas, cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.